Olá, amigos! Como educar um filho? Muitas pessoas colocam-se esta questão. Mas, infelizmente, nem todos sabem uma resposta simples. E hoje tentarei explicar por palavras simples o que é necessário. Quando nós, pessoas educadas nas tradições antigas, ouvimos as palavras criar um filho, educar-se ou a frase agora vou criar-te, por alguma razão, surgem-nos cenas de violência, um cinto nas calças, um pau. O conceito de educação é percebido por nós como um castigo. Tive a sorte de visitar muitos países do mundo e comparar como a educação nos países de sucesso e desenvolvidos difere da educação nos países ditos do terceiro mundo. Hoje, quero partilhar algumas reflexões sobre este assunto. A nossa antiga educação era bastante rígida, exigente e tinha um caráter emocional negativo. Imagine esta imagem: uma mãe e a sua filha a passear por uma loja. A menina está a chorar, a pedir para comprar um brinquedo. A mãe puxa a filha pela mão com força e sussurra-lhe ao ouvido: cala-te, sua putinha. Por que é que me estás a envergonhar à frente das pessoas que te rodeiam? Não vais receber nenhum brinquedo. Dá mais uma vista de olhos à minha casa. Conheces esta imagem? Uma mãe normal, vivendo em condições modernas, geralmente não comunica com o seu filho desta forma. Não usa palavrões na presença do seu filho. Na mesma situação, quando uma criança implora por um brinquedo, um pai normal entra primeiro em longas e calmas negociações com a criança. Uma mãe normal nunca chamará uma criança de criatura, escumalha ou bastardo. As negociações começam com amor e um tom calmo. Querida, mais recentemente compramos o mesmo brinquedo para ti. A criança responde: mas eu ainda o quero. Assim, pode escolher outros argumentos: não temos dinheiro de sobra hoje. E de qualquer forma, já tem tantos brinquedos destes que não há onde os colocar. Claro que todos estes argumentos razoáveis não levam a nada de bom e geralmente a mãe e a filha concordam com algum acordo barato. A mãe compra sempre algo para a criança, talvez algo mais útil. Mas geralmente não há conflito. E toda a educação adequada é quase a mesma coisa. Pode parecer que hoje em dia as mães e os pais jovens modernos mimam terrivelmente seus filhos. As avós às vezes até repreendem isto, mas nós já fomos espancados com varas, e tu só vais estragar os teus filhos. Na verdade, não, eles não os estragam. São os representantes da geração mais velha que foram mimados, tornados agressivos e intransigentes. As pessoas normais diferem das anormais porque encontram sempre uma oportunidade para um compromisso aceitável. A capacidade de se comprometer é uma das qualidades mais valiosas de uma pessoa. O amor simples de uma relação com uma criança é o que é necessário, nada mais. O segundo segredo importante que vale a pena revelar é que o amor deve ser incondicional. Nada é exigido a uma criança em troca. Lembre-se de como as pessoas da geração mais velha adoravam colocar um grande número de responsabilidades aos seus filhos. Naqueles tempos difíceis, as crianças começaram a trabalhar muito cedo. Então, ficará surpreendido, mas em países prósperos e bem-sucedidos, as crianças geralmente não são forçadas a lavar o chão em casa, lavar roupa ou fazer trabalhos pesados pela casa. As crianças nesses países quase nunca cozinham nada na cozinha. O máximo que elas fazem é aquecer algo no micro-ondas. Na adolescência, as crianças são gradualmente elas começam a envolvê-las em tipos leves de trabalho, por exemplo, lavar pratos, ajudar a cortar uma salada, limpar o quarto. Para nós, russos, isto é uma coisa normal, mas para países como a Europa Ocidental, por exemplo, é considerado algo estranho. Por exemplo, nunca vi crianças a tirar a sua própria roupa da máquina de lavar e a pendurá-la na máquina de secar. As crianças não são obrigadas a cuidar dos filhos mais novos na família. O facto é que nas nossas famílias bielorrussas, muitas vezes existe o costume de cuidar de um irmão ou irmã mais novo quando a mãe está ocupada com os seus próprios assuntos. Mas é considerado inaceitável que os pais transfiram as suas responsabilidades aos filhos.
E quando crescem, da mesma forma, mais tarde, na idade adulta, não transferem as suas responsabilidades para outras pessoas. Mas a psicologia nas sociedades coletivistas arcaicas é diferente. A forma de pensar de um dependente, quando todos devem uns aos outros, é formada precisamente pela forma como a pessoa foi educada na infância. Costumo observar nos transportes públicos, num autocarro ou num elétrico, como uma avó idosa corre para uma criança ou jovem sentado, agarra-o pelo ombro e grita: "Dá-me o teu lugar. Eu sou idosa. E tu estás sentado, sem vergonha." Na cultura russa, é costume ceder o seu lugar a pessoas idosas, porque uma vez esta avó também era jovem e era constantemente obrigada a ceder o seu lugar nos transportes. E quando envelheceu, exige justiça. Mas, infelizmente, isto não tem em conta as realidades modernas do desenvolvimento da sociedade, onde cada um é por si. As crianças são criadas de forma diferente hoje. No mainstream, ninguém deve a ninguém, cada um é responsável pela sua própria vida e destino. Não é aceite entre os jovens de hoje queixarem-se de todos os que os rodeiam, lamentarem-se, como fazem os representantes das gerações mais velhas. O individualismo e a autonomia pessoal são hoje valorizados, mas os resquícios do antigo sistema e do antigo estilo de educação continuam a assombrar-nos. Por isso, devemos aceitar que as crianças modernas praticamente não ajudam os pais nas tarefas domésticas. E os próprios pais não lhes exigem isso. Simplesmente não é aceite, como axioma, numa sociedade razoável transferir as suas responsabilidades para outras pessoas, incluindo as crianças. A autonomia pessoal é valorizada. A única coisa que tenho observado nos países capitalistas desenvolvidos é que por vezes se pede às crianças que tirem o lixo, limpem o quarto, mantenham a ordem, mas apenas no seu próprio quarto, não na casa toda. As questões domésticas são resolvidas pelos pais ou pela contratação de empregadas domésticas. Infelizmente, há famílias onde há muita gritaria. Tanto os pais para os filhos, como os filhos para os pais. Mas, ao fazê-lo, diminuem uma espécie de limiar de percepção. Nestas famílias, é impossível ficar sem gritar. Naturalmente, nos países de sucesso, nunca ninguém bate nas crianças. Isto é crime e só causa ódio nas crianças. Milhões de almas humanas destruídas. Lembre-se, a agressão gera apenas agressão. E não se deve surpreender a psique destruída dos adultos, quando quase todos foram espancados na infância pelos pais. Numa sociedade normal, as crianças compreendem desde cedo que não devem ser espancadas e aproveitam-se ativamente disso. Mas como punir? Em caso de mau comportamento, terá ainda de punir. Resposta: pode punir, por exemplo, privando a criança de um smartphone durante várias horas ou com outras restrições. O principal é que a criança compreenda as regras do jogo, compreenda as condições e seja avisada com antecedência. Surpreendentemente, também é impossível dizer que as crianças dos países desenvolvidos e prósperos crescem mimadas ou não trabalhadoras. Crescem absolutamente normais. Assim que a vida adulta independente começa, há a necessidade de aprender tudo, todas as competências necessárias aparecem. As crianças, assim que se tornam adultas, assim que têm os seus próprios filhos, adquirem imediatamente tudo o que necessitam e, por vezes, até superam os seus pais. E da mesma forma, as pessoas não exigem nada aos seus filhos. Uma criança é criada apenas pelo exemplo. Pode dizer ao seu filho as palavras que quiser que fumar é prejudicial, mas se você próprio fuma, então ele ou ela provavelmente também seguirá o seu exemplo. As palavras não significam nada, apenas as ações são importantes. Se é costume numa família queixar-se do mundo inteiro, culpar toda a gente, choramingar, então a criança, quando crescer nesse ambiente, fará o mesmo. Existe um ditado tão sábio: não há crianças más, há adultos maus. E isto é realmente verdade. Se uma criança tem algum tipo de conflito na escola, por exemplo, com um professor ou com os colegas de turma, um pai moderno ficará sempre do lado do seu filho.
Ele ou ela irá descobrir como e o que poderá ter acontecido para que o meu melhor e mais amado filho ou filha acabasse envolvido no conflito. A atitude psicológica correta por parte da família é tentar construir uma relação de confiança com a criança e estar sempre do lado dela, e não castigar, não estar do lado da escola e do professor. Em casos extremos, vale a pena pedir à criança para suportar este professor com quem ocorreu o conflito. O apoio moral da família é um aspecto psicológico importante da educação. Ora, os professores da velha escola e da velha escola, ao ouvirem isto, ficarão indignados. Como é que se pode aconselhar uma coisa destas? Eles estragaram as crianças. Claro que seria mais conveniente para eles no seu trabalho se quaisquer comentários ou notas baixas levassem a um castigo inevitável em casa. Mas, desta forma, transformam a família no principal instrumento punitivo, admitindo a sua inferioridade pedagógica. Para uma criança, a família é uma fonte de amor incondicional, apoio, e não uma ferramenta adicional para manipulação. Os professores modernos e razoáveis compreendem isto perfeitamente e não exigem tal repressão por parte dos pais dos seus alunos, mas resolvem os problemas atuais com outros métodos. Portanto, o método mais fiável de educação é um exemplo pessoal positivo e um amor sem limites. Se quer que o seu filho se torne bem educado, trabalhador, bem-sucedido ou rico, então torne-se o mesmo. Infelizmente, não gostamos de começar por nós próprios. Estes são os meus pensamentos, amigos. Obrigado pela atenção e até breve.